Paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus seja com cada um de vocês. Obrigado a você que já estava, quem sabe, ansioso aí pela nossa transmissão de hoje. Que bom estar com você mais uma terça-feira, diretamente aqui da Catedral Chama Viva, na rua Osmar Chu 307, entrada da Coablindóia, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Que bom estar com você, meu irmão. Graça e paz a você, sua família, sua casa, para mais uma noite especial de estudo bíblico aqui, através da Chama Viva. Obrigado, pessoal, que está ligado conosco. Um abraço aí para Bagé, que eu vi que o Saul, nosso querido Saul, missionário Saul, evangelista Saul, lá de Bagé, Denise, Deus abençoe vocês, Giovana, toda essa família bagéense, que Deus abençoe a cidade de Bagé. Quem mais está com a gente aqui, manda o seu abraço, manda o seu alô. Missionário, presbítero Marcos Mateus, missionária Cleonice, um abraço todo especial para essa família missionária na cidade de Camaquã. Deus abençoe vocês aí em Camaquã. Quem mais está com a gente aqui, manda o seu alô, manda o seu abraço, faz os seus comentários. Um abraço, pastor Gerson Natan. Deus abençoe aí toda a família do Ministério da Unção. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Obrigado, um abraço todo especial para vocês. Presbítero Orlando, diaconisa Vilma, que bom, Deus abençoe vocês. Um abraço todo especial. Se você mandar um abraço aqui para a gente, eu mando um abraço, tá bom? Alessandra e Aline, Deus abençoe, um abração para vocês aí, amém? Bom, gente, antes de a gente começar no nosso estudo propriamente dito, a palavra de Deus, que é a coisa mais preciosa que nós temos nessa noite, quero apresentar para vocês a nossa página Chama Viva Empreendedor, tá? Ela está ainda em construção, eu só fiz aqui algumas coisas, depois dos mídia, de desenho, de cartaz, essas coisas que a gurizada aqui faz bem na igreja, amém? Mas a gente já está adiantando pela necessidade que a gente está enxergando, né, de podermos divulgar os nossos irmãos aqui da Chama Viva, que prestam serviço ou fornecem produtos, tá bom? Então, o objetivo aqui da nossa página, abraço lá para Turuçu, Altair, que entrou aqui no cantinho agora, Altair que está ligado conosco, a sua família lá em Turuçu, tá bom? Um forte abraço aí para vocês, toda a família que está aí assistindo a gente aí em Turuçu, tá bom? Um forte abraço. Márcio também, Petit, da banda Kenny, um abraço para vocês aí, Deus abençoe. Vai entrando aqui, eu vou dizendo. Bom, você também faz trabalho missionário divulgando aí, compartilha aí, abre uma sala de vídeo para a gente poder compartilhar com os nossos amigos, os amigos assistir com a gente, tá bom? Manda abraço, Cleusa, um abraço para Cleusa, para a irmã Ana, um abraço para o Jorge, tá você também, tá bem? Um abraço para vocês aí. Gente, essa página aqui, a gente vai tentar sempre linkar ela com a página da igreja. Graças a Deus, hoje a página da igreja está quase alcançando, não me lembro agora se 7.000, é isso, Patrick? A gente está correndo por 7.000, né? Então a página da igreja hoje tem mais ou menos quase 7.000 seguidores. Então a gente vai tentar linkar você que é da igreja aqui a esses consumidores e tomadores de serviços. Então você que é pintor, você que é pedreiro, você que é jardineiro, você que, como dizia antigamente, você que é boleteiro, não, brincadeira, faz bolos, né, tortas, né, faz doces. Tem muita irmã aqui da igreja que faz doces maravilhosos, faz salgadinhos maravilhosos, tortas frias maravilhosas. Então, esse pessoal todo a gente quer colocar como editores. Então, você tem um negócio, a gente vai colocar você como editor dessa página, para você mesmo poder publicar os seus anúncios. Amém? Se você não souber fazer uma arte legal, se você não sabe fazer um cartaz legal, bom, aí a gente vai disponibilizar o pessoal da igreja aqui para poder fazer isso para você. Tá bom? Se você souber fazer, melhor ainda. Se você tiver lá o seu artista, ou arte finalista, que já faz o material de divulgação para você, melhor ainda. Você ajuda aqui a não sobrecarregar o pessoal da igreja. Mas a gente quer nesse tempo
que os serviços estão parados, os fornecimentos estão parados, a gente quer ajudar você que é membro da Chama Viva. Pastor, eu não sou membro da Chama Viva, mas eu posso participar dessa página aí de prestação de serviço? Essa página vai ter só fornecedores e prestadores cristãos, tá bom? Então, se você que não é da Chama Viva quer participar, então tem uma exigência. Você precisa de uma carta de recomendação da sua igreja, da sua comunidade, do seu pastor, do seu pároco, né, a quem você está ligado, que você faz parte, que você está em comunhão aí com a sua igreja, com a sua comunidade. Abraço Betânia, um abraço presbítero Carlos, um abraço tia Eva, cortou aí? Não? Um abraço, mas aqui zerou. Um abraço a toda a família aí do Pestano, que está sintonizado, que está assistindo essa live, tá bom? Então, se você não é da Chama Viva, mas é cristão, e você quer fazer parte aqui da nossa página de fornecedores de serviços cristãos, de produtos que são cristãos, você manda para a gente pelo e-mail que está na página, tá? A sua recomendação lá do seu pastor, da sua comunidade, da sua igreja, para a gente poder divulgar também o seu serviço. Pastor, tem custo? A gente criou a página hoje, já tem 18 pessoas seguindo. A gente botou no ar a página, eu acho que era umas 5 horas, 18 horas, eu acho que era, por aí. A gente colocou no ar a página, já tem 18 pessoas seguindo. Amém? A igreja vai fazer alguns investimentos também de divulgação da página, para divulgar o seu serviço. A gente quer ajudar nessa hora a divulgar o seu trabalho. Um abraço, irmã Márcia Matoso, irmão Jorge, um abraço para vocês. Então, você que é fornecedor, prestador de serviço, você que produz, né, alimentos também, podem fazer parte da página Chama Viva Empreendedor, tá? Sendo que a página só tem o objetivo de ligar o tomador com o fornecedor, né, o tomador com o prestador e o consumidor com o fornecedor. A gente, né, a responsabilidade do serviço ou do produto é exclusivamente entre tomador e prestador e consumidor e fornecedor, tá bom, queridos? Mas a gente quer aproveitar essa vasta lista de seguidores que a gente tem aqui na página da igreja para linkar você, né, você que presta serviço em arte final, o pessoal aqui da igreja também que faz fotografia. Você aproveita aqui para divulgar o seu trabalho na página Chama Viva Empreendedor, tá bom? Maiores informações, você vai mandar um WhatsApp para o 984 39 37 26, tá bom? Vai passar os seus dados, você que é da igreja aqui. Se você já tem arte do seu serviço, do que você faz como serviço, você vai mandar, né? E os nossos queridos pessoal aqui da mídia vai começar já a publicar e já vamos habilitar você que sabe mexer como editor da página da Chama Viva Empreendedor, tá bom? Amém? Você entendeu? Pastor, quanto vai custar isso? Não vai custar nada, é uma ideia, é um serviço da igreja aqui gratuito, tá bom? Não vai custar nada. A ideia nossa é ajudar você nesse tempo em que a tomação de serviços está boca, em que o fornecimento de produtos está também em baixa, e a gente quer ajudar você que trabalha por conta, você que é um empreendedor, você que é um autônomo, você que é um prestador de serviço, você que tem uma MEI, né? Então, você já está convidado a participar desse empreendimento virtual aqui, para a gente apresentar você para todos que seguem a página da Chama Viva, tá bom? Um abraço, Rogério, que maravilha. Irmão Ney, um abraço para você também, irmão Ney, obrigado vocês que estão ligados conosco. Então, ajudem a divulgar aqui a página, tá? Chama Viva Empreendedor. Olha que fotinho bonita a gente colocou ali no início, olha que bacana, né? Deixa a gente botar aqui para você ver, né? Olha, que bacana. Então, aí, ó, todos os prestadores de serviço que são da Chama Viva, ou que você que é cristão quer participar da Chama Viva Empreendedor, manda uma cartinha de recomendação, está lá o e-mail chamavivachurch@hotmail.com, você manda a sua cartinha de recomendação, a gente já linka você na página da Chama Viva Empreendedor, tá bom? Amém? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa noite. O segundo ponto já de abertura
Pablo. Um abraço, Pablo, para você, para Miriam. Deus abençoe vocês. Vou repetir aqui devagarinho. Dá para colocar o número do WhatsApp na transmissão? O pessoal está perguntando aqui já. Vou falar bem devagarinho. É 53984 39 37 26. Vou falar de novo. 53984 39 37 26, tá bom? Você vai ter as informações que você quiser. Se você presta serviço, se você é eletricista, se você é pintor, se você é jardineiro, se você produz bolo, se você faz torta fria, se você e outras coisas, tudo que você faz, irmão, para ganhar dinheiro, para Deus abençoar a sua vida, pode participar aí da Chama Viva Empreendedor, tá bom? Você que está nas terças-feiras, agora vamos começar a entrar quase no nosso assunto. Lá na página da igreja você vai encontrar os grupos da nossa igreja. Então você, olha aqui, tá? Você entra na página Chama Viva Church, vai ter ali um íconezinho, ou lá do lado, nos menus seus aqui, porque a gente está usando aqui já a nova versão, mas não está muito boa, né, Patrick? Né? Mas aqui para projeção até que acho que foi legal. Né? Então, só que aí no mais aqui, queridos, ó, nesse aqui no mais, na sua página Chama Viva Church, vai ter grupos, ali ó, grupos, tá? Se você entrar ali no grupos, o meu vai puxar um monte de coisa, mas já pegou o meu primeiro aqui, que era o que eu queria. Vai ter o grupo dos nossos estudos, isso mesmo, Chama Viva Discípulos, tá? Você entra ali e você pede, você que é membro da igreja, pode solicitar, pastor, eu não sou membro, mesma coisa, aí você manda um e-mail com uma cartinha de recomendação e a gente libera o acesso para você no Chama Viva Discípulos, tá bom? Lá no grupo, né, que é um grupo fechado da igreja, tá, é um grupo privado, lá você vai encontrar todos os vídeos dos nossos encontros aqui da terça-feira, ô glória! Eu já coloquei hoje de tarde ali o link do YouTube, que você pode acessar os vídeos que são gravados aqui na terça-feira, tá bom, meu irmão? Então aqui, ó, já está o vídeo aqui disponibilizado, do dia 7 da semana passada, do dia 31 de março, do dia 3 de março, e a gente coloca outros vídeos também. Por exemplo, um vídeo muito interessante que eu postei lá para os irmãos hoje eu dei uma atualizada, que é a primeira parte de uma palestra do Dr. Adalto Lorenzo, Criacionismo, a busca pela verdade dos fatos. É uma palestra desse doutor em física, consultor da NASA, é um homem tremendamente culto, e ele vai provando o criacionismo com a ciência. Muito bom. Eu recomendo você assistir esses vídeos que a gente está pondo. Outra coisa que a gente vai colocando, por exemplo, as apresentações dos estudos da terça-feira em PDF. Por exemplo, da semana passada, já está aqui ó, os slides sobre a Trindade. Então você tem que pedir para fazer parte aí do grupo Discípulos, Chama Viva Discípulos. Você vai ter acesso a esse material que a gente vai postando para você, tá bom? Tem outros vídeos aqui que a gente vai postando. Tem esse vídeo aqui muito interessante lá no grupo, que é do Dr. Pastor Rodrigo Silva. Faz sentido crer na Bíblia? Então esses vídeos estão todos postados lá no grupo. Vou postando toda semana alguma coisa nova. Vai estar lá o slide também do dia de hoje, para você poder participar. Amém? Quem mais entrou com a gente? Paz a todos os irmãos, um grande abraço. Abraço, Daiane, Andrete, Deus abençoe vocês. Deus abençoe Jones. Se estiver viajando, Deus te abençoe. Manda um abraço para ele, para as meninas. Manuel Lemes, nosso presbítero, Deus abençoe. Um abraço a todos vocês que estão aqui conosco na transmissão de hoje. Rogério, Jaque, Deus abençoe vocês. Saudade de dar um abraço nessa gente, Jesus. Que maravilha. Bom, vamos lá então. Nossos comerciais feitos, a nossa divulgação feita. Fotinho do nosso pastor presidente que dá uma moral, né? Amém? Vamos orar?
Patrick, se você puder conseguir um copinho d'água para mim, eu agradeço, tá bom? Feche os teus olhos aí na sua casa, põe a sua mão sobre o seu coração. Oramos ao Senhor eterno Deus, Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de mais uma terça-feira estar com teu filho, com a tua filha, com a sua casa, com a sua família. Senhor, eu sei que tudo está no teu controle, Senhor. Então nós te glorificamos, te bendizemos, exaltamos o teu santo e glorioso nome. Amém e amém, Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, pessoal, por favor. Abra sua Bíblia aí conosco. Na epístola, escreveu João, a primeira epístola, capítulo de número 3. É uma introdução, não vou aqui me atrever a dizer que eu vou esgotar o assunto, mas vamos falar um pouquinho sobre a cristologia, doutrina de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Semana passada falamos uma pequena introdução sobre a Trindade, falamos na outra semana sobre a pessoa de Deus. Não estamos esgotando o assunto aqui, é apenas para deixar você com um gostinho de querer mais, de buscar mais, amém? Antes de ler aqui o texto que você está procurando, primeira epístola de João, capítulo 3, lembra, semana passada eu falei para você que eu ia mostrar um livro? Então esse aqui é o livro, ó. Esse é o primeiro de uma coletânea de 5 livros, deixa eu ver se você consegue enxergar aí mais pertinho, uma coletânea de 5 livros, esse aqui é o livro de Gênesis, ou Bereshit, então essa aqui é a Rumash, tá? É uma Torá, e aqui é o livro de Gênesis, ou Bereshit, toda comentada, então são comentários de vários rabinos, como Rashi, Targum, e assim por diante, né? Baseado aí nas obras de um rabino maravilhoso, e eu tenho certeza que se você quiser adquirir, pastor, mas deve ser muito caro esses livros aí. Não é caro não, queridos, esses livros aqui custam, deve estar hoje, deve ter subido um pouquinho, em torno aí de uns R$80, não mais que isso. É maravilhoso. Quando eu comprei era 50, para você ter uma ideia. Uma leitura interessante, para você ter uma ideia, a leitura é toda da direita para a esquerda, como o hebraico. Os textos vêm em hebraico, se Deus quiser ainda um dia eu vou aprender um pouquinho de hebraico, para poder ler o texto aqui em hebraico, mas a tradução é original. Então você lê um texto, por exemplo, aqui eu vou ler para você, o texto de Gênesis capítulo 2, e o versículo de número 8. Vou começar no 7. E Deus Todo-Poderoso, esse é o texto original no hebraico, formou o homem do pó dos 4 cantos da terra. Olha como é mais abrangente um pouquinho, né? E soprou em suas narinas um sopro de vida. E o homem se tornou uma criatura viva, que pensa e fala. E Deus Todo-Poderoso plantou um jardim, o verso 8, no Éden, para o leste, e ali ele colocou o homem que ele tinha formado. E no jardim, Deus, Todo-Poderoso Deus, fez crescer do solo toda árvore que é agradável para olhar e boa para comer. A árvore da vida cresceu no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também cresceu no jardim. Olha que coisa interessante. Aí vem um comentário, por exemplo, aqui. Ele soprou em suas narinas um sopro de vida, comentários ao versículo 7. Deus criou o mundo com a fala divina. A alma do homem, no entanto, foi soprada por Deus para dentro do seu corpo. Quando uma pessoa sopra, ela exala do fundo do seu corpo. Essa analogia demonstra que a alma contém um aspecto mais profundo de divindade, que a alma contém um aspecto que refuta ou que
do que o restante do mundo, uma vez que foi soprada. Olha que visão do texto bíblico traz aqui este rabino, dizendo que Deus soprou, trazendo vida ao homem das suas entranhas, lá do profundo dele. Que maravilha, Jesus! Você é um projeto perfeito de Deus, irmão. Oh, glória a Deus! Você pode sentir a presença de Deus aí na sua casa? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, porque você não é uma mera criação de Deus. Não. Deus pensou quando criou você. Deus planejou, não que Deus não tenha planejado, pensado em outras coisas, mas você, ser humano, você teve um toque especial na criação. Porque todas as demais coisas foram criadas pela fala de Deus. Deus apenas falava, ou seja, Deus apenas verbalizava o logos e criava. Agora, quando Ele cria o homem, Ele coloca as mãos, faz o homem do pó da terra, da argila, do barro. E aí, aqui o texto, nessa interpretação diz: e Deus das suas entranhas, do seu íntimo ser, Deus sopra e você se torna uma alma vivente. Ou seja, o homem não foi criado pelo método que exige menos esforço, a fala. Não, Deus teve prazer em trabalhar na tua criação. Oh, glória a Deus! Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Você pode dar um glória a Deus aí? Oh, santo és tu, Senhor. Então, você que gosta de estudar, você que quer aprofundar os seus estudos, Livraria Sefer, está ganhando alguma coisa, pastor? Nada, irmão, nem agradecimento, nem muito obrigado, mas não tem problema. O que é bom, a gente compartilha. O que é bom, a gente quer distribuir. Se você quer, entra lá na página da Sefer, dá uma olhada no material que eles têm lá, muito bom. Da editora CPAD, da tradicional, a tradicional casa publicadora da Assembleia de Deus. O último lançamento saído do forno, foi lançado acho que no final do ano passado, se não me trai a memória, a Bíblia de Estudo Roman. O pessoal tem perguntado para mim se vale a pena. Eu ainda confesso que para mim ainda não existe Bíblia de estudo de cunho pentecostal que bata, no sentido de qualidade teológica dos estudos, a Bíblia de estudo pentecostal de Donald Stamps. Para mim ainda é uma das melhores Bíblias de estudo. Mas confesso a vocês que a Bíblia Roman tem me surpreendido. Com material didático, mapas, gráficos, reconstruções, estudos da palavra. Essa aqui, por exemplo, você que comprou, sabe aquela Bíblia palavra-chave, que traz as notas das traduções do hebraico e do grego? Bom, a Roman já traz com ela também essas palavras-chave em grego e em hebraico, com a tradução e o que essa palavra quer dizer no texto bíblico. É uma nota muito boa nos seus estudos, ou seja, os comentários bíblicos são muito bons, muito pertinentes. Então não é por acaso que a CPAD comprou o direito de editar essa Bíblia no Brasil. Meia salgada ainda no valor, mas quem gosta de investir, então vai a dica boa na Bíblia de Estudo Roman. Tá bem, queridos? Bom, vamos ao texto bíblico. Eu sempre gosto de dar dicas aqui no início, mas vamos agora no texto bíblico. Então, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 7 diz: filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aí o apóstolo Paulo se referindo à pessoa de Cristo. Pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, aqui vem a referência do texto, para isso se manifestou o Filho de Deus. Aqui está uma dos objetivos da manifestação do Filho de Deus.
O que diz ali a epístola de João? Para destruir as obras do diabo. Então Jesus, o Filho de Deus, se manifesta para a destruição das obras do diabo. Você pode crer nisso? Está na epístola de João, a primeira epístola, capítulo de número 3 e o verso 8. Continuando, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que coisa tremenda. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. No quê? Aí vem aquela discussão de fé e obras. Como é que nós manifestamos a nossa fé? Através das nossas obras, através das nossas ações. Então eu sempre costumo dizer, eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque eu já sou um salvo. Que maravilha, né? Você entendeu? Ou seja, eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque eu já sou um salvo. Eu não faço obras para edificar a minha fé. A minha fé me impulsiona a fazer obras. Essa é a diferença. Então, no que se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo? Nas suas obras. Então, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Texto-chave ou versículo-chave: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que maravilha! Deus abraço, aí um abraço aos nossos irmãos e irmãs que estão aí conosco. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Graças a Deus por você que está aí conosco. Por favor, compartilhe aí a transmissão, principalmente a parte daí do nosso Chama Viva Empreendedor, tá bom, irmãos? Vamos lá. Na nossa introdução, nós da fé pentecostal cremos que o maior evento, deixa eu ver se dá para nós aqui fazer as nossos risquinhos, por exemplo, nós que cremos, nós que temos a fé pentecostal, nós aqui da Chama Viva, cremos que o maior evento da história foi a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Não tem evento mais importante na nossa história do que a vinda, a encarnação, ou seja, encarnação é tornar-se carne, vir a ter a forma de carne, ou seja, algo que era divino, algo que era espiritual, no sentido de ter Espírito de Deus, agora encarna, se torna um ser biológico. Que coisa tremenda. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão que ele, se não me trai memória, foi Paulo que usa essa expressão, ele despojou-se da sua glória. Se alguém achar esse versículo aí para mim, por favor, querido, coloca a referência aqui nos comentários, que diz que ele despojou-se da sua glória, para me ajudar no estudo aqui, porque a revelação veio agora, e eu não anotei aqui nos meus comentários. Então, a vinda de Cristo ao mundo foi o mais fantástico evento do mundo, o mais sublime. Vamos apagar aqui. Vamos ver se a gente apaga aqui. Ou seja, tirei fora aqui. Vamos voltar aqui. Está aqui, o mais sublime dos eventos da história da humanidade. Está aqui, para você ter uma ideia. É o maior evento, é o mais sublime da história da humanidade. E olha que coisa interessante, o maior evento, o mais sublime, começou onde? Numa estrebaria.
Interessante, né? Não começou num palácio, não começou num feudo, né? Uma casa de senhores, não começou numa corte, começou numa estrebaria, continuou numa cruz e culminou num túmulo vazio que a gente comemorou no domingo. Glória a Deus. Então, o nascimento de uma criança numa curiosa aldeia marca a divisão da história da humanidade. O que aconteceu antes de Cristo e o que se segue depois de Cristo. Então, Cristo, como a segunda pessoa, lembra da semana passada? Como a segunda pessoa da Trindade, Cristo vem e separa a nossa história secular em antes dele e depois dele. Jesus, ele é foco de estudo de filósofos, ele é foco de estudo de pensadores, porque as pessoas não conseguem entender como é que um homem como Jesus, e está cada vez mais provado pela própria ciência, pela própria história, que Jesus existiu. Você pode ver estudos, artigos sobre a pessoa de Jesus, porque é foco de estudo, de pensamento, como um homem como Jesus, teoricamente simples, coloque aspas aí, né, nessa teoricamente simples, consegue influenciar 12, 70, 500, sendo os 12 os mais próximos. E homens que se transformam então nos semeadores da sua igreja, os implantadores da igreja, vamos aqui usar o termo que nós usamos, os empreendedores da igreja de Jesus, e transforma Jesus através desses 12 principalmente, porque eram os mais próximos, foi os que ele doutrinou, os que ele ensinou, os que ele ministrou durante 3 anos, transformando eles nos maiores agentes de transformação do mundo. Eu recomendo para você, vou trazer na semana que vem, Patrick me lembra, para mostrar para você o livro A História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Você precisa ler esse livro. Você que gosta de história, né, da Bíblia, história da igreja, é muito bom. Fala ali sobre esses discípulos de Jesus, fala de até alguns anônimos que impactam, né? São livros de consulta, são livros de crescimento cultural. Então, por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, quando ele vem, ele muda a história da humanidade em 2 tempos. Antes dele e depois dele. Nós não vamos falar aqui de datação, né? Vamos falar apenas a respeito do propósito de Cristo aqui nessa terra. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, é o que nós, justamente com os apóstolos, nós cremos, que Deus, um propósito excelso, de restaurar a criatura caída com ele novamente. Por quê? Porque se nós pegarmos lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que o homem peca, ele faz algo que ele não deveria ter feito, ou seja, ele quebra a primeira lei penal da história do universo. Qual foi a lei penal, pastor? O próprio Deus cria uma regra. Então essa história que Deus não tem regra, que vale tudo, pode tudo, afinal Deus é amor, né? É porque a gente não está tendo um cuidado de enxergar que, sim, Deus é amor, Deus é bondade. O salmista, nos seus salmos, ele invoca e ovaciona a misericórdia e a bondade de Deus por muitas vezes, né? Ou seja, e por vezes até
abusa um pouquinho da misericórdia, mas graças a Deus que Deus é tardio em irar-se, né, diz a Bíblia, mas Deus é um Deus de regras, sempre foi, desde o princípio. E você vai perceber comigo que Ele coloca uma regrinha para o homem, uma regra simples: você pode comer de todas as árvores que estão no jardim, mas aquela que está no meio do jardim, essa você não vai comer. Alguns dizem que, até eu vou voltar aqui no texto, para a gente enxergar um pouquinho. Alguns teólogos que dizem que havia 4 árvores no jardim, 4 tipos de árvores. Alguns dizem que havia 3. Bom, se você prestou atenção no texto que eu li, você vai ver que havia árvore boa à vista. Vou ler o texto aqui para você entender o que eu estou falando. E Deus Todo-Poderoso plantou um jardim do Éden para o leste, e ali colocou o homem que ele tinha formado. No jardim, Deus, o Todo-Poderoso, fez crescer do solo toda árvore que é agradável para olhar e boa para comer. Alguns teólogos acham que isso é 2 tipos de árvores. Uma árvore que é boa para olhar e uma árvore que é boa para comer. Outros acham que é só uma árvore, boa para olhar e boa para comer. Pastor, que diferença isso faz? Nenhuma, irmão. Absolutamente nenhuma, não vai interferir em nada. Por quê? Porque o que importa é as 2 outras árvores que Deus plantou. Qual que é, pastor? A árvore da vida cresceu no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também cresceu no jardim. Qual árvore que ele não podia comer? Da árvore da vida? Esses dias me perguntaram, e aí é um pensamento do pastor Samuel, não é um pensamento teológico, não é uma doutrina bíblica. Por favor, quando eu falar essas coisas, grifa com bastante forte, assim, é opinião, é pensamento, divagação, tá bom? Porque você não vai encontrar isso no texto bíblico. Mas, se nós fazermos um raciocínio lógico, Adão e Eva viviam para sempre ou eles tinham a vida limitada? O que você acha? Antes do pecado, Adão era um ser eterno? Tudo nos indica a crer no texto bíblico que sim. Por quê? Porque a Bíblia diz aos hebreus que o salário do pecado é a morte. Ou seja, então, se o homem não tinha pecado, então ele não tinha morte. Outra coisa interessante de raciocinar é que a morte só entrou no mundo por causa do pecado. Então não havia morte, então o homem era um ser, antes do pecado, eterno. Então a pergunta que me faz pensar: havia algum problema dele comer o fruto da árvore da vida? Se ele não tinha pecado? Eu, com meus botõezinhos aqui, dessa camisa azul, presente da minha esposa, faço entender que eu acho que não havia problema nenhum de o homem comer da árvore da vida, porque ele era um ser eterno. Mas eu não posso afirmar isso. É a liberdade que a Bíblia me dá de pensar. Eu sempre coloco lá nos meus pensamentos. Crer também é pensar, irmão. Você não está trancado nos seus pensamentos. Você pode pensar. Você não pode ser herege. Amém? Por favor, guarde o livrinho de heresia no bolso. Só para você. Agora, quando a Bíblia me dá essa liberdade de pensamento, eu posso pensar. Não posso afirmar. Eu não posso dizer aqui para você: não, meu amado irmão, isso é uma doutrina bíblica. Porque aí já pode se tornar uma heresia. Então a árvore que ele não podia comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque essa árvore traria a ele a existência do mal. Conheceria a diferença entre o bem e o mal. E a opção de você escolher em praticar o bem ou praticar o mal. Então Deus diz: da árvore que está no meio do jardim você não pode comer. Por quê? Porque aí vem a pena. Porque do dia que dela comerdes,
aí a tradução Revista e Corrigida, certamente. Então é uma afirmação imperativa, não tem volta, você vai morrer. O que acontece? O homem vive no jardim e ele peca, ele come dessa árvore do bem e do mal, o fruto dela. Tá bom? Pastor, era maçã? Não sei, irmão, podia ser uma jabuticaba. A Bíblia não diz o que é. Claro que os artistas, principalmente os renascentistas, que faziam esculturas maravilhosas, pinturas maravilhosas, eles sempre buscavam retratar ali o fruto do pecado como uma maçã, mas isso não tem nenhuma referência bíblica com relação a isso. Não existe nenhuma referência na história bíblica que você pode afirmar qual era o tipo de fruto, que árvore era aquela. Amém? Apenas a Bíblia remete a fruto, produto da árvore. Então, no dia que ele tomou daquele fruto, os seus olhos foram abertos. Dá um entendimento de olhos abertos, nessa introdução do estudo, de cair a inocência. E quando cai a inocência, é interessante que a Bíblia diz que Deus sempre vinha na viração do dia ao jardim, conversar com o homem, ou estar com o homem. Olha que, vamos abrir um parênteses, Deus ama comunhão, Deus tem prazer em intimidade, Deus tem prazer em ter relacionamento. Eu gosto muito da expressão, até eu achei numa das gravuras do brother da Bíblia ali, né? Ele usa o termo que eu gosto muito dessa expressão, tabernaculou. Ou seja, Deus tabernaculou entre nós, ou seja, Deus veio habitar entre nós, Deus veio morar entre nós. Deus tem prazer de intimidade, de relacionamento. Por isso nós precisamos estar sempre cuidando da nossa casa. E não é a casa estrutura física, é a nossa casa espiritual, não feita por mãos humanas, mas feita de pedras vivas, eleitas e preciosas para Deus. Alguém achou a referência do texto que eu pedi? Tinha que ser Irmão Manuel. Irmão Manuel, Jesus, Irmão Manuel, saudade de você, querido. De você estar aqui nos estudos, isso é uma enciclopédia bíblica. Vou abrir aqui, Filipenses capítulo 2. Olha o que está escrito aqui, Filipenses capítulo 2. E o verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que maravilha! Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Que maravilha! Então o propósito de Deus, ao enviar a sua obra perfeita, seu Filho perfeito, sem mancha, sem mácula, sem rugas, como diz a canção, é para fazer o quê? Reconciliar essa criatura caída com Ele mesmo. Você já marcou em Filipenses 2? Então vamos lá, João, capítulo 1, o Evangelho. João, no seu capítulo 1, um dos outros objetivos do Pai é o revelar o Filho. Qual que era? Está no verso 12. Mas eu vou começar no 8. Ele não era luz, mas veio para que a luz testificasse. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. De quem está falando primeiro no versículo? De João, o profeta. Aquele que ia aplainar o caminho no deserto.
Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a verdadeira luz que ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus estava em Cristo, reconciliando, conforme diz aqui o nosso texto, olha aqui, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. O que Deus faz? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Se fosse aqui na igreja com culto público, eu diria, tem alguém aí? Ô glória! Tem alguém em casa? Diz um oi aí, meu irmão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Olha o que diz lá. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O objetivo da revelação de Cristo é pegar esse homem caído, esse homem no estado de pecado, esse homem que agora a morte tem poder sobre ele, e reconciliar. Olha que coisa tremenda. Vou fazer uma pergunta para você aqui responder em casa. Do que você é salvo, meu irmão? Do que você é salvo? Aí quem sabe alguém está pensando, não, eu sou salvo do diabo, pastor. Cruz credo. Se você é um católico naquele tempo do católico, que você era católico, agora é evangélico, ou você que é católico ainda que está nos assistindo, a pessoa diz, Deus veio para me salvar do diabo, cruz credo. E as pessoas já se benzem, Será que Deus veio nos salvar através de Jesus do diabo? Não, pastor, Deus veio nos salvar do inferno. Afinal, eu não quero ir para o inferno. Será que Deus, através de Jesus, se manifestou para reconciliar com Ele o mundo, para nos salvar do inferno? Será? Não, irmãos, Deus não veio nos salvar do diabo, porque ele já é um inimigo vencido. Então Deus veio nos salvar da morte, pastor? Também não, a morte já foi vencida. Deus veio nos salvar de ir para o inferno então, pastor? Não, o inferno não foi feito para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Então do que Deus veio nos salvar, pastor? Da sua própria ira. Porque a justiça de Deus, ela exige que o pecador morra. Você sabia disso? Mas pastor, Deus não é bom? Deus, por isso mesmo, Deus é bom. Se eu estou vivo hoje, até eu compartilhei ali no meu perfil pessoal, um testemunho do pastor, fugiu o nome dele? Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, a experiência dele que ele contraiu o coronavírus. Então ele falou da experiência dele de passar 7 dias com a enfermidade, e ele dizia no final, eu sobrevivi, ou eu não morri porque Deus é bom. Se eu estou vivo porque Deus é bom. Porque eu mereço todo o mal, é verdade, nós somos pecadores, nós merecemos todo o mal. Nós não somos dignos, nós somos miseráveis, mas porque Deus é bom. A justiça de Deus, a ira de Deus exige a minha morte, exige a sua morte. Mas Deus, porque Ele me ama, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna e dura para sempre, e a Bíblia diz no Salmo que ela se renova cada manhã. Então Deus, Ele mesmo, mais ninguém, proveu para si mesmo um meio de satisfazer a sua justiça, a sua ira contra mim, a sua ira contra você, e Ele então promove a reconciliação através de alguém que morre em meu lugar. Jesus é a revelação da satisfação da própria justiça, nos reconciliando nele.
Você consegue entender isso nessa noite? Amém? Você consegue entender isso nessa noite? Então, Jesus, Ele vai revelar a compaixão, ou seja, Deus na compaixão de Jesus, é a revelação da compaixão de Deus. Jesus é a revelação desse amor que Deus tem por mim e tem por você. Então nós vemos nas narrativas do Evangelho que as multidões eram envolvidas, tem até um das a mais ali, mas não tem problema, depois a gente corrige, pela compaixão de Jesus. Ou seja, Jesus revela a compaixão de Deus. As multidões, elas são envolvidas, por quê? Porque Jesus libertava, Jesus vem desfazer essas obras do diabo, Ele alimentava as multidões, Ele curava as multidões, Ele demonstrava os seus sinais para que as pessoas crescem que era o Yeshua, Hamashia, o ungido, o escolhido. Que maravilha! Então, as multidões fluíam para Jesus. A gente sempre costuma dizer que três tipos de pessoas sempre estavam perto de Jesus: os famintos, os necessitados e os desesperados. Porque Jesus era a solução do impossível, Jesus era o pão que alimentava, Jesus era a solução do problema, Jesus era a cura da enfermidade. Você pode glorificar a esse Jesus poderoso? Amém? Então, quem eram essas pessoas que Jesus amava? Olha que coisa interessante. Quem eram essas pessoas que Jesus amava? Elas não eram pessoas cultas. Você pode ver que na maioria das pessoas, elas não eram cultas. Não eram pessoas que faziam parte do alto clero, da alta sociedade. Apesar de algumas pessoas do alto clero, por exemplo, Nicodemos era uma pessoa do alto clero. Você vai ver que ele foi ter com Jesus, ele queria saber quem era Jesus. Você vai ver que outras pessoas, por exemplo, romanos, como Susana, seguia Jesus. Outras pessoas que faziam parte do Senado seguiam Jesus. Jairo, príncipe também da sinagoga, servia Jesus, mas não era a maioria, era uma minoria. A maioria eram pessoas que não eram cultas, eram pessoas pobres, pode ler nos evangelhos, doentes, escravizados, pela tirania das convenções e dos costumes. Lembra de João capítulo 8? Por causa das convenções e do costume, interpretada a sua própria benevolência, aqueles homens queriam apedrejar a mulher adúltera. Só se esqueceram que Deuteronômio mandava que trouxesse o adúltero junto. Então Jesus dá o escape para aquela mulher, livrando ela da tirania das convenções. Olha que coisa interessante. Então Jesus as amava mesmo assim. É interessante que ele sofria com a sua angústia de fome, privações da sua pobreza, a dor das suas enfermidades. Então Jesus tinha compaixão pela multidão. Então Jesus vem revelar esse amor de Deus, essa compaixão de Deus. Por quê? Porque as pessoas acabam lendo a Bíblia e enxergam no Velho Testamento, na Antiga Aliança, parece que é um Deus iracundo, um Deus terrível, um Deus apenas que mata, que esmigalha, mas não, o nosso Deus é um Deus de compaixão. Olha aí, é um Deus de compaixão. Jesus é a revelação desse amor. Jesus é a revelação dessa compaixão. Vamos ver Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15.
e o verso de número 32. Sempre lembrando que esses textos que nós estamos estudando faz parte aí das nossas doutrinas de fé. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão, olha que coisa interessante, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que ninguém ou para que não se desfaça pelo caminho. Jesus aí se compadecendo, porque eles já estavam 3 dias com ele e não tinham comido. Olha outro texto, Marcos capítulo 8, para corroborar com a nossa argumentação. Tendo compaixão dessa gente, que é o mesmo texto, só na outra visão, porque há 3 dias permanece comigo e não tem o que comer. Se eu os despedir para as suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Olha o que Jesus está dizendo: eu conheço a tua necessidade. Jesus revela a compaixão de Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Você pode dar um glória a Deus aí? Um dos exemplos mais marcantes dessa compaixão, nos textos dos evangelhos, com certeza é a história que todos nós conhecemos, cantada, pregada, quantas vezes, do cego Bartimeu. Bartimeu, um mendigo cego, filho de Timeu, palavra bar, né? Aproveitar aqui que é o nosso estudo, a palavra bar é uma palavra hebraica para filho. Tá? Então toda vez que você ouvir a palavra Bartolomeu, por exemplo, né? Também é filho. Então, meus irmãos, que estava sentado junto ao caminho, no subúrbio daquela antiga cidade chamada Jericó. É interessante que por causa da multidão, esse homem ele começa a gritar, só que ele chama Jesus de uma coisa muito interessante. A maneira que nós comunicamos com Jesus também vai revelar a sua compaixão. Bartimeu, ele chama Jesus por algo profético. Por isso que eu destaquei esse texto de Bartimeu. Vamos ver Marcos capítulo 10 e o versículo 46. Marcos capítulo 10 e o versículo 46. Preste atenção. E muitos, vou ler aqui, o texto é pequeno. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Olha como é que ele chama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É diferente de como André chamou ele. André chamou Jesus de Nazaré. Quando ele apresenta para o seu amigo Natanael, ele diz: vem e vê. E aí Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Outros chamavam ele de o Galileu. Outros chamavam ele de Rabone, outros de Rabi, outros de filho de José. Mas esse cego chamou ele de quê? Filho de Davi. Quando ele usa essa expressão, o que esse cego, irmão, ele pode ser cego, ele pode não ter vista humana, mas ele tem uma coisa chamada visão. Eu não sei o que aquele homem ouviu falar de Jesus, irmãos, mas me faz pensar aqui nessa noite com você. Quem sabe ele ouviu todas as histórias dos seus antepassados. E na história dos seus antepassados, havia promessas de que da linhagem de Davi veria aquele que seria o ungido.
E para comprovar que esse era ungido, há uma lista de sinais que seguiriam a esse ungido. Tem uma expressão no Evangelho que você vai me entender melhor agora. Fala assim: eu não sei se ele é Deus ou se é filho de Deus, só sei que ninguém pode operar as obras que ele opera. Irmão Manuel, está assistindo aí? Manda esse texto aí para mim, a referência à Bíblia, porque eu não estou lembrado. Então, se você está assistindo, irmão Manuel, manda para mim aqui no comentário, que eu vou ler o texto, porque desceu agora aí a lembrança da revelação através do Espírito Santo. Ou seja, talvez Bartimeu ouviu falar desse jovem mancebo da Galileia, que fazia a vista do cego tornar a ver. Quem sabe esse jovem, esse cego chamado Bartimeu, ouviu falar que esse mancebo galileu fazia o ouvido do surdo tornar a ouvir. Quem sabe ele também ouviu falar que esse Jesus ressuscitara mortos, como por exemplo, o filho da viúva da vila de Naim. Talvez ele colocou uma coisa no seu coração: esse mancebo só pode ser o rebento, a linhagem de Davi, que os profetas falaram, que os profetas profetizaram. Aleluia! Todo mundo chamava ele de Nazareno, mas um cego sem visão, sentado à beira do caminho, mendigando o seu pão de cada dia, chamou Jesus como Messias, o enviado de Deus para reconciliar o homem consigo mesmo. Você está entendendo aí, meu irmão? Você está entendendo o que Deus está nos revelando aqui a respeito de Jesus? Ele é o prometido das nações, e ele demonstrava a sua compaixão, a compaixão de Deus. Quando os discípulos de João Batista, olha que coisa interessante essa outra colocação aqui a respeito da compaixão. Quando os discípulos de João Batista vieram a Jesus, está lá no texto de Mateus capítulo 11, versículo 3 e 5, quem tu és, li errado aqui, vou repetir, és tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? Olha que coisa interessante. João tinha os seus discípulos, João que batizava lá no Jordão, João que pregava, João que se vestia de saco, comia gafanhotos e mel silvestre. Esse João tinha discípulos, João batizava para o arrependimento, mas ele dizia: mas depois de mim há de vir um que há de batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, os discípulos de João foram a Jesus e perguntaram: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha a resposta de Jesus para os caras. Jesus era um filósofo por natureza. A resposta de Jesus revelou mais uma vez a extensão da sua compaixão, e disse ele: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aleluia! Isso revela que quando Jesus tem uma conversa com o fariseu, porque os fariseus estavam reclamando, porque Jesus era um rabi, era um rabone, ou seja, pela tradição ele tinha que andar no meio dos rabinos, ele tinha que andar no meio dos mestres, mas ele andava com os leprosos, com os cegos, com os coxos, com os endividados, com os surdos, com os mortos, e eles se indignavam, e Jesus usou a expressão seguinte: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. O objetivo de Deus era trazer vida aos doentes, trazer vida aos surdos, trazer vida aos coxos, trazer vida aos cegos, ressuscitar os mortos. Por quê? Porque esses eram sinais que revelavam aquele que havia de vir. Os sinais eram para revelar aquele que havia de vir.
Aleluia. E eu, irmãos, eu sou adepto da nossa teologia pentecostal, que esses sinais continuam. No próprio Evangelho de João diz que aqueles que creem em mim farão as obras maiores. É tempo de nós fazer as obras do Senhor, obras maiores. Se nós tivermos que orar, vamos orar, irmãos. Se você tiver que parar e orar, ore. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos interceder, vamos fazer as obras do Senhor, enquanto é tempo. Outra coisa interessante aqui, é que Deus está no conceito que Jesus tem do ser humano. Ou seja, Jesus, ao estar entre nós, ao revelar-se como o enviado do Senhor, o ungido do Senhor, o restaurador das nossas vidas, Ele nos conhecia. Jesus, Ele considerava, olha aqui que coisa interessante, todas as pessoas iguais. Pastor, mas o senhor não disse que ele não andava lá, só andava com pobre, com cego? Sim, ele andava com pobre, com cego, com coxo, com leprosos, mas para ele não importava. Se a pessoa queria andar com ele, não importava se ela era rica, se ela era pobre, se ela era forte, se ela era fraca, se era branco, se era preto, se era amarelo, não importava para Jesus a raça, não importava para Jesus a linhagem, não importava para Jesus se a pessoa tinha posses ou não tinha posses. Jesus, ele conseguia dialogar com todos. Jesus conseguia trazer a palavra a todos. Jesus esteve na casa do rico, mas esteve com o pobre. Jesus esteve com uma mulher na beira do poço, difamada pelo restante da sua cidade, transformou ela numa missionária. Jesus pega um homem riquíssimo. Pastor, mas o jovem rico, ele não seguiu Jesus. Não, ele não, mas o outro riquíssimo seguiu Jesus. Não só seguiu a Jesus, como também ele pegou, deu metade das suas possessões aos pobres. E ainda disse se ele tinha enganado, defraudado, roubado, é a expressão correta num português bem claro. Se ele tinha enganado alguém no imposto, na cobrança da taxa do imposto, ele pegaria, devolveria e ainda restituiria 4 vezes mais. E a Bíblia não diz que ele ficou pobre por causa disso. Ou seja, Jesus esteve com o riquíssimo e esteve com o pobre. Porque ele não fazia distinção das pessoas. O que ele precisava, oh, glória a Deus. E o que ele precisa aí com você nessa noite também, meu irmão, é de um coração aberto. A palavra bíblica para isso é um coração contrito, um coração que reconhece as suas misérias, um coração que se entristece pelas suas misérias, um coração que reconhece que é pecador. É esse que Jesus quer entrar, sarar, curar, transformar, libertar, fazer dele uma nova criatura, conforme Paulo em 1 Coríntios capítulo 10. Você pode dar uma glória a Deus? Tem alguém aí comigo? Deus abençoe vocês, meus amados irmãos e irmãs. Que maravilha, bom estar com você, querido, bom estar com você, minha irmã. Deixa eu ver quem é que está com a gente aqui. Vamos ver se tem comentários aqui, ou alguma pergunta aí. Se você quiser mandar perguntas, pode mandar, não tem problema não. Jesus coloca, olha que coisa interessante essa frase aqui. Jesus coloca no mesmo nível, vou até acrescentar aqui depois no texto, vou deixar marcadinho aqui. Jesus coloca no mesmo nível todas as pessoas. Deus coloca todas as pessoas no mesmo nível. Não há diferença para Jesus de níveis. Você pode glorificar o Senhor? Então aqui, como Deus conhece, olha esse texto aqui, ó. Se você puder, marca aí na sua Bíblia, esse texto maravilhoso de Mateus capítulo 22, verso 16, que diz: e ensinava-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, tema para casa, eu ia falar, mas não vou falar, tema para casa aí, meus irmãos, olha aí que benção, vai pesquisar o que é herodianos, depois você coloca nos comentários aí, os herodianos, dizendo, mestre, olha o que os caras dizem, mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Olha os caras reconhecendo aí, meu irmão. E ensinas o caminho de Deus segundo a
verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas, olha aqui, eles estão confessando, porque não olhas a aparência dos homens. Olha que coisa fantástica, Jesus não olha a aparência dos homens. Para Jesus, irmão, vou repetir, o que importa para Jesus, pastor? Um coração quebrantado e contrito, diz o texto, o Senhor não desprezará. Aleluia. Então Deus está no conceito que Jesus tem do ser humano. Esse conceito que Jesus tem do ser humano. Então entendemos que Jesus sabia que algumas pessoas eram mais talentosas que a outra. Ou seja, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, meu irmão. Jesus coloca todas as pessoas no mesmo patamar, sem distinção, no mesmo nível. Mas isso não tem relação com os talentos. Tem pessoas que são mais talentosas que outras. Tem mais importância para Jesus isso, pastor? Não. Porque o talento, você ser talentoso, meu irmão, olha, tem gente tão talentosa. Tem gente que faz trabalhos maravilhosos. Eu lamento, vou deixar aqui um aspas, que tem tanta gente talentosa que os talentos estão enterrados. Gente que senta aqui nas cadeiras na igreja, que estão enterrando seus talentos. Podiam fazer tanta coisa na obra de Deus, podiam se dispor para a obra de Deus, podiam se colocar à disposição da igreja para realizar a obra do Senhor. Estão lá com o talento escondido na areia. Estão lá com o seu talento a 5 palmos debaixo da terra. Mas, como não fui eu que dei o talento para você, meu irmão, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é orar por você. Eu peço a Deus piamente, ou seja, debaixo do andar de Deus, que você desperte nesse tempo. Eu creio, irmãos, que esse tempo de confinamento, de quarentena que estamos vivendo, esse tempo que estamos longe daqueles que amamos, é um tempo que as pessoas vão pensar mais, que os filhos de Deus vão se colocar mais à disposição do Senhor. Eu creio num grande avivamento. Se você crê, diga aleluia. Eu também creio, pastor, num tempo de avivamento. Para atitudes para Jesus, né, o fariseu não ocupava um lugar de privilégio perante Deus. Então, para Jesus, o fariseu, né, não ocupava um lugar de privilégio perante Deus. Que autorizasse, ou seja, Deus não autoriza ninguém a desprezar o seu irmão. Tem gente que se acha mais santo que os outros. Jesus conhece isso, ó. Esse conceito, ele não é esquecido por Jesus, não. Ele conhece. As pessoas acham que porque elas estão numa certa posição, porque elas têm um certo nível, né, social, um certo nível de saber. Às vezes o cara nem tem nível de social, financeiro, mas tem um nível de saber muito alto. Aí as pessoas pensam que pode menosprezar, desprezar as pessoas. Que bom que Deus te deu, irmãos, uma condição financeira melhor. Que bom que Deus te deu uma sabedoria e entendimento. Eu tenho, irmão, às vezes, uma inveja, brincadeira, tá, queridos? Mas é só a expressão, tá? Eu tenho uma inveja santa de algumas pessoas. Eles brincam de saber, irmãos. Eles brincam de conhecer as coisas. Eu fico ali, meu Deus, de onde é que esse camarada pensou isso, tirou isso, que revelação, que estudo maravilhoso. Mas isso não dá direito dessa pessoa desprezar aquele que não conhece, aquele que não tem. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus nos dá para que a gente possa servir uns aos outros, em temor ao Senhor. Ou se você quiser colocar, no temor ao Senhor. Ou seja, a gente tem que ser servo de todos. Amém? Então, olha que interessante esse texto. Vai ficar pequenininho aqui, mas depois você abre na sua casa aí. Lucas capítulo 18. Diz assim. Isso aqui é o conceito que Jesus dá. Ó. Olha que coisa interessante.
Para algumas pessoas que confiam na sua própria justiça e menosprezam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este cobrador de impostos. Olha que coisa terrível, irmão. Você viu que ele elencou aqui algumas características de atitudes e ações que são muito desprezadas pela sociedade? Nos nossos dias até não é diferente. Roubadores, corruptos, adúlteros. E aí o que ele fez? Ele botou lá embaixo, depois desses aí que a gente já considera ruim, o publicano. Nem mesmo como este cobrador de impostos. E aí ele vem se auto-justificar. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí agora olha a diferença. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, batendo no peito e confessava: ó Deus, sê benevolente comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Aleluia. O que Jesus está dizendo aqui que não é que todo fariseu seja dessa forma, e nem que todo publicano seja um pecador contrito. O que ele está dizendo é que a atitude que tem valor. Enquanto o fariseu desta história, esse caso, esse camarada, esse fariseu, ele se auto-justificava com seus jejuns, com seus dízimos, dizendo ele que ele orava, que ele estava na presença do Senhor, que ele dava dízimo de tudo quanto ganhava. Então ele achava que por causa dessas suas atitudes ele estava justificado. Ele não pediu perdão, ele não reconheceu as suas misérias, ele não reconheceu as suas falhas, pelo contrário, ele se auto-justificou pelas suas obras. Então aqui, esse é o típico caso que faz obras para se justificar e não faz obras porque é justificado. Enquanto que o publicano deste caso, vamos deixar isso bem ressaltado, ele se reconhece, ele reconhece as suas misérias, ele reconhece as suas fraquezas, ele reconhece que ele precisa de justificação de Deus, que ele precisa da misericórdia do Senhor através do perdão, ele precisa que o Senhor seja benevolente, que o Senhor venha sobre ele com sua graça. É como você se porta e você se comporta diante de Deus que importa. Pense nisso nessa noite com muito carinho, meus irmãos. Para encerrarmos, será que o conceito que Jesus tinha sobre todas as pessoas era apenas o juízo peculiar de um aldeão judeu que viveu séculos atrás? Hein, meus irmãos? É claro que não. Era o eterno Deus revelando-se por meio do Salvador. O que ele pensava das pessoas, pois Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, teme o Senhor e a obra que é o justo. Isto é Deus em Cristo, meus irmãos. Isso é a revelação de Deus em Cristo Jesus. É a revelação do Senhor através de Jesus. Amém? Semana que vem a gente vai falar o poder de Deus de salvação de Cristo. Ou seja, vamos ver que Jesus tinha sobre todas as coisas poder para salvar, poder para libertar, poder para transformar. Amém? Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. Obrigado pelo carinho, pelo amor.
Aqui o Neuci. Ô Neuci, obrigado pela cooperação aqui, né? O irmão Neuci mandou uma mensagem aqui dizendo: Herodianos era uma seita opositora a Jesus Cristo. Que beleza, que benção, isso mesmo. Obrigado pela participação, Neuci, que Deus abençoe. Todos vocês que participaram, meus irmãos, que Deus abençoe. Espero ter contribuído um pouquinho mais com a sua fé, com o seu pensamento cristão. Obrigado por todos que participaram, por todos que mandaram suas mensagens. Quero convidar você agora, nesse instante, a fechar os teus olhos, te colocar diante do Senhor. Põe a mão sobre o seu coração. Oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, Senhor. Através aqui, Senhor, da comunhão do Espírito Santo, das revelações do Espírito Santo. Obrigado pelo amor revelado de Jesus Cristo, obedecendo à vontade do Pai, encarnando, se transformando no Salvador de todo aquele que crê, Senhor. Pai, nós te agradecemos por cada vida, cada coração. Abençoa os teus filhos durante ainda esta semana, os fortalece, os ajuda, os dá graça em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém? Antes de dizer um até logo, a paz do Senhor Jesus, irmãos, lá na página da igreja já está, eu vou mandar para aqueles todos que eu tenho contato do WhatsApp, é claro, mas lá na página da igreja, da Chama Viva, que está aqui, vamos ver aqui, ó, fazendo merchan aqui para o meu querido apóstolo Edebur, abraço para ele que também está fazendo suas lives, que benção, tudo que é pastor fazendo live, é um tempo tão maravilhoso de despertamento, irmãos, coisa tremenda. A notinha da igreja está boa aí, hein, Patrick? Olha aqui quantas pessoas nós já alcançamos essa semana aqui, irmãos. Aqui, ó, perdão, nesse mês, 58 mil pessoas alcançadas pela nossa página, hein, Patrick? Que maravilha, obrigado, queridos. Está aqui, irmãos, ó, o relatório aqui, ó, do nosso mês, ó. A nossa página cresceu aqui nas interações 90%, Patrick. Que maravilha aqui. E tivemos um crescimento da nossa página de 85%. Que maravilha. Obrigado, irmão. Vamos continuar sendo missionários aí da internet. Agora eu vou ver aqui com o visitante para você ver o que eu quero falar. Tá bom? Na página da igreja que você abre, essa página bonita aqui, maravilhosa, tem um videozinho aqui de entrada, né, que você pode assistir, que maravilha. Parabéns para o Patrick aí que fez esse videozinho, o João que também trabalha, mas está de férias, por causa do coronavírus. Aqui a nossa transmissão que está rolando, que bênção. Mas já está aqui na página da igreja, abaixo, né, das estimativas da prefeitura, isso aqui que eu queria ver o detalhe, ó. O culto da família de amanhã, isto, amanhã tem culto da família, 20 horas, local, sua casa, isso mesmo, reúna a família toda amanhã às 20 horas, tire, irmão, pelo amor de Deus, irmão, tire aquela selfie bacana com a sua família e coloque lá, hashtag, joguinho da velha, chama viva tudo junto, chama viva church tudo junto, hashtag de novo, espaço, hashtag, chama viva em casa, hashtag culto em casa, que maravilha. E divulgue, e já está aqui, irmãos, ó, o roteirinho na página da igreja, já tem, eu vou mandar também pelo WhatsApp, mas está aqui o roteirinho do culto de amanhã, o tema para você estudar com a sua família, para você refletir com a sua família, amanhã já está na página da igreja, livres para perdoar. Irmão, que tema fantástico o Senhor colocou no nosso coração, nós buscamos e achamos esse texto maravilhoso, livres para perdoar. Você já perdoou? Você precisa estudar isso aqui com a sua família. Perdão é a maior revelação de Deus através de Cristo. Por isso que eu escolhi esse tema também. Beijo a todos, Deus os abençoe, excelente semana, graça e paz. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém.